Vamos orar. Nosso Pai e nosso Deus, nesses dias, conforme temos considerado a perfeição do seu ser, a excelência do seu caráter e a majestade da sua santidade, pedimos que sejamos capazes de sermos conduzidos mais uma vez aos pés da cruz, onde as nossas almas podem se tornar brancas como a neve. E talvez sejamos revestidos de uma retidão alheia, não a nossa, que é a nossa única esperança de permanecer em sua santa presença. Obrigado pela perfeita santidade de Jesus, que por intermédio da tua graça nos concedeste. Nos ajude agora a meditar ainda mais profundamente a respeito de quem tu és e o que o Senhor fez por nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu vou examinar nesta tarde é um par de textos a respeito dos quais eu preguei muitas e muitas vezes. E tenho certeza que alguns de vocês em algum momento já ouviram esta mensagem a respeito da santidade, da justiça e da ira de Deus. Mas se for repetitivo para vocês, eu peço apenas desculpa, porque essas são coisas que devemos examinar ininterruptamente. Vivemos em uma cultura e, infelizmente, em uma igreja que, se acredita na existência de Deus, não considera Deus santo. Mas se, por aventura, alguns podem reconhecer que Ele é santo, não acrescentam a essa santidade nenhuma ideia de justiça divina. E se com a lâmpada de Diógenes podemos encontrar um punhado de pessoas que concordam que Deus é santo e justo, é praticamente impossível encontrar alguém que acrescente a esses elementos a ideia de que Deus é um Deus de ira. Porque a suposição no mundo e na igreja, hoje em dia, é que o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus engolem a justiça e a ira de Deus, ou certamente a superam, estão acima dela. Mesmo em ocasiões nacionais em que pessoas notáveis são enterradas na Catedral Nacional em Washington, é comum ouvir coros cantarem ou gaiteiros tocarem um hino chamado Amazing Grace, mas ninguém acredita que a graça é incrível. É algo que assumimos, porque, mais uma vez, a suposição é que Deus não é santo, que Deus não é justo, e que Deus não é um Deus de ira. Agora, eu sei disso. Se a mãe de Tebit estivesse aqui e ouvisse alguém dizer isso, ela diria, isso é mentira. E não apenas uma mentira, mas uma mentira descarada. E não apenas uma mentira descarada, mas o quê? Uma mentira lavada. Sim, vocês estão ouvindo. Eu gostaria de ler uma passagem para vocês em 1 Crônicas, que é um livro que a gente pode encontrá-lo na Bíblia. E está no Antigo Testamento. E se vocês estiverem tendo problemas para encontrar 1 Crônicas, eu vou dar uma dica de onde está localizado. É logo antes de 2 Crônicas.
capítulo 13. E para os meus amigos batistas, e versículo 1. Lemos a seguinte narrativa. Prestem atenção, eu não tirei o meu relógio. Vocês querem saber o porquê? Diga, sim, queremos saber o porquê, diga-nos. Você vê todos esses caras vindo aqui, tirando seus relógios, porque alguém da Escócia acabou de dizer: por que vocês homens estão sempre parados aí tirando os relógios, não sabem que há um relógio bem ali na frente de vocês? E ele apontou, e aí está, exatamente como ele disse. Então eu vou apenas olhar para aquela coisa, exceto quando eu olho para aquele relógio, eu tenho que ver a mim mesmo. Acho que eu vou tirar o meu relógio. Agora eu dei tempo para vocês encontrarem essa referência. Lemos no versículo 1 do capítulo 13 de 1 Crônicas esta narrativa. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles, nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho. Essa foi uma ocasião gloriosa, uma ocasião festiva. O trono de Deus estava sendo devolvido ao lugar santo ao qual ele pertencia. Então toda a nação se reúne para celebrar, cantando com entusiasmo, cânticos, com harpas, com aludes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Quando eu estava no seminário, me ensinaram que essas passagens bíblicas que se referem à súbita explosão e paroxismos de ira que Deus manifestou no Antigo Testamento, como este episódio da morte repentina do pobre e inocente Uzá, sem alerta, sem nenhum alerta significativo,
manifestou a verdade de que o Antigo Testamento não é a palavra inspirada de Deus, mas é simplesmente um exemplo de religião popular, de uma divindade tribal, de um grupo seminômade de pessoas que eram pré-científicas e não evoluídas. Eles diriam que esses episódios registrados no Antigo Testamento, como a execução, a morte repentina de Uzá, são totalmente incompatíveis com a imagem do Novo Testamento sobre o amor de Deus revelado em Jesus. Então, o que eu experimentei no seminário foi um renascimento da heresia marcionita, com uma tentativa de expurgar da Bíblia todas as referências a esta divindade irada do Antigo Testamento. Pensei que esse episódio e outros semelhantes, por estarem registrados nas páginas das Sagradas Escrituras, ao menos mereciam a filosofia de um segundo olhar. Portanto, brevemente nesta tarde, eu gostaria que vocês dessem uma segunda olhada nessa narrativa específica que acabaram de ouvir e enxergassem o que está acontecendo. Davi reuniu toda a nação para aquela celebração. Eles vão trazer a coisa mais sagrada da sua religião para o lugar sagrado. Depois que a arca foi roubada pelos filisteus e depois restaurada, ela foi guardada, por assim dizer, removida da vida do povo. E agora, Davi irá restaurar a glória a Israel. Ele vai restaurar o trono de Deus ao seu devido lugar. Então, sim, ele fez um carro novinho em folha, a fim de transportar esta preciosa carga, a Arca da Aliança. E ele tinha Uzá e Aiô, que conduziram os bois que estavam carregando a arca, a caixa com a arca. Eu não sei de que lado do carro de boi Uzá estava. Meu palpite é que ele estava ao lado do garrote, certo? O que estaria ali do lado direito. Eu pensei que era do lado esquerdo. Eu tenho um cara aqui na segunda fila que tem um PhD em vacas, vocês podem acreditar nisso? Eu conheço outros caras que têm PhD em touros, mas não conheço mais ninguém que tenha PhD em vacas. Ele me conta tudo sobre esses animais, mas de qualquer maneira aqui vem esta jubilosa procissão, acompanhada de coros que estão cantando seus hinos e todas as músicas estão sendo tocadas, os símbolos, as harpas e tudo mais. E esta grande procissão, este grande desfile está se movendo de uma maneira maravilhosa, até que de repente um dos bois tropeçou. E quando aquele boi tropeçou, a carroça que estava carregando a arca tombou. E a arca da aliança começou a escorregar. E o risco foi imediato. Ela iria cair na terra, na lama, onde certamente seria profanada. Creio que, provavelmente, instintivamente, por um sentimento de respeito por esse objeto sagrado, para que ele não estragasse ou sujasse na terra, Uzá estende a mão para segurar a arca. E o que a Escritura diz? Assim que ele segurou a arca e impediu que ela caísse na lama, os céus se abriram. E um abismo clamou para ele do céu: "Obrigado, Uzá!" Não foi assim que aconteceu. Assim que ele tocou a arca,
instantaneamente, ele foi atingido. Instantaneamente, Deus o executou. A ginástica que os meus professores do Antigo Testamento praticaram no seminário, dizendo, ora, foi assim que pareceu a esses hebreus nada evoluídos que estavam assistindo a este acidente. Certamente o homem tinha tido um ataque cardíaco que foi gerado pelo seu susto de que ele iria se aventurar a tocar o objeto sagrado. Ou eles diriam assim, esta é uma evidência de que qualquer representação que tenhamos da ira de Deus no Antigo Testamento retrata a ira de Deus como sendo arbitrária, egoísta, zelosa. E foi um exemplo do que um professor até chamou de lado obscuro de Yahweh. O elemento demoníaco dentro da natureza do próprio Deus. Sabe o que eu pensei sobre esse professor que disse isso? Que isso representa o lado obscuro de Yahweh? Eu pensei, que cara tolo. Que raciocínio foi esse? É tarde demais para usá-la. Eu estou pregando sobre 1 Samuel também e eu já passei disso. Então, eu gostaria de tecer isso de volta. Evidentemente, essas pessoas nunca leem o 4º capítulo de Números. Vocês percebem que quando Deus dividiu as tribos e deu a responsabilidade do sacerdócio e do ensino à tribo de Levi, que a tribo de Levi era uma tribo muito grande, e ela foi dividida em clãs, e clãs familiares, em famílias. E entre os levitas havia o clã dos coatitas, e a única responsabilidade dos coatitas era cuidar dos instrumentos sagrados do tabernáculo. E vocês se lembram que quando a Arca da Aliança foi construída, ela foi projetada pelo próprio Deus. E era esse objeto quadrado com ouro e grandes coisas e tudo mais, mas tinham argolas na ponta, no meio, e o propósito dessas argolas era para usar varas longas ou bastões para que quando tivesse que ser transportada, conforme o tabernáculo fosse enviá-la de um lugar para o outro, os coatitas levariam essas varas compridas, carregando essa madeira que era enfiada no meio das argolas, e depois eles iam levando a pé, aliás, não em carroças. Esse objeto sagrado com essas varas de madeira. Todo o propósito daquelas argolas e todo o propósito daquelas varas era para que eles, como seres humanos, nunca, jamais entrassem em contato com o santo trono de Deus. Agora, eu gosto da maneira como nos foi ensinado nesta manhã, como cada detalhe da construção do tabernáculo foi planejado para fazer manifesta a santidade de Deus. Então, este clã dos coatitas, eles foram instruídos de pai para filho e para neto sobre como deveriam tratar os instrumentos sagrados. E no capítulo 4 de Números, isso significa que preciso de algo para beber, certo? Eu faço, mas não vou interromper isso por causa disso. Eles foram instruídos a considerar os instrumentos sagrados e, sob nenhuma circunstância, deveriam tocar na Arca da Aliança. E mais uma vez, em Números 4, diz explicitamente que aquele que tocar
na Arca da Aliança, o trono sagrado de Deus deve morrer. Todo coatita sabia disso. Não sabemos ao certo se Uzá e Aiô eram coatitas, mas provavelmente eram, ou não teriam recebido essa tarefa. Então, quando a arca começou a cair, Uzá a segurou. Jonathan Edwards tem um sermão a respeito disso. Ele disse que o pecado de Uzá foi o pecado da arrogância. Arrogância? Isso pareceu um ato heróico, de humildade. Ele arriscou sua própria vida para garantir que a Arca da Aliança não fosse danificada ou até estragasse ao entrar em contato com a terra. Edwards disse que aqui estava a arrogância. Por favor, pode vir. Isso é maravilhoso. Uzá, em outras palavras, confessou, assumiu que o contato com a lama seria um sacrilégio maior do que o contato com as mãos de um ser humano pecador. Edwards disse, espere um minuto. O que é a lama, senão a terra misturada com água? Não há nada inerentemente pecaminoso na lama. Não há nada inatamente corrupto na mistura de lama com água, transformando-a neste barro. Se a Arca da Aliança, se o trono de Deus tocar no chão, não irá causar nenhum dano. O que profana o trono de Deus não é ter contato com a terra, é o contato com o homem. Porque não há pecado na terra. Há pecado na mão de Uzá. Então Deus o executou por profanar o objeto santíssimo de Israel. Vá comigo rapidamente para uma outra passagem no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 10, e versículo 1. Veja, eu deixo os batistas irados, assim. Vocês já ouviram um ministro presbiteriano dizer, pegue sua Bíblia em 1 Coríntios 13, versículo 7. Não falamos assim. É assim que os pregadores batistas dizem. Capítulo 13, versículo 7. Não somos tão prolixos. Temos uma economia de linguagem, então simplesmente dizemos capítulo 13, 7. Não precisamos dizer versículo 7. Realmente não acrescenta muito ao sermão. Mas você aprende isso com o Steve Lauso e ele não pode pregar. Me interrompa se eu estiver mentindo, Steve. Agora, se vocês encontraram Levítico, capítulo 10, toda vez que eu tenho uma referência bíblica para os presbiterianos, eu interrompo para dar uma chance a eles de encontrá-la. Capítulo 10, versículo 1. Sabe, eu não sei pronunciar os nomes desses caras. Quando eu estava voltando de um semestre pesado lá da Holanda, no aeroporto, para evitar uma multa, eu tive que diminuir o peso da minha bagagem. Então eu deixei as minhas Bíblias hebraicas no aeroporto de Schiphol. Creio que elas ainda estão lá. Então, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso
e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Alguém me perguntou nessa manhã, o que foi esse fogo estranho que eles ofereceram no altar? Eu não sei. Eu vou apenas explorar esta passagem por alguns momentos. Se vocês desejam um exame mais abrangente do significado desse texto no Antigo Testamento, eu recomendo a vocês uma obra puritana chamada Gospel Worship, de Jeremiah Burroughs. Quantos de vocês já leram esse livro? Deixe-me ver, eu sei que alguns de vocês... Sim, há pessoas aqui, eu vejo uma mão ali. Joel, você leu isso? Você já viu uma exposição melhor deste texto do que a que você encontra lá? Na crise que enfrentamos com a adoração nos nossos dias, este é um livro que todo cristão precisa ler. Gospel Worship, de Jeremiah Burroughs. O que quer que houvesse neste fogo que o tornasse estranho, ou o que quer que houvesse neste fogo que foi oferecido pelos filhos de Arão, que o tornasse profano, não agradou a Deus. Esses jovens sacerdotes estavam simplesmente engajados em adoração experimental. Talvez para tentar mudar a liturgia que Deus havia ordenado de uma maneira que fosse mais atraente para a congregação. Eles perderam o princípio fundamental da adoração. A adoração tem que ser determinada não pelo que nos agrada, mas pelo que agrada a Deus. Deus nunca conta narizes no Antigo Testamento. Ok, obrigado, continue. O culto de adoração de maior sucesso já registrado na Bíblia foi encontrado no Antigo Testamento. Atraiu mais pessoas, bateu todos os recordes de público. E o louvor foi tão cheio de entusiasmo que quando as vozes dos cantores foram ouvidas a quilômetros de distância em uma montanha, um dos homens que ouviu o barulho desta celebração e deste canto pensou que havia estourado uma guerra. E imaginou que o barulho que estava ouvindo era o tumulto que seguia a batalha. Quando ele foi pesquisar e ver, não era uma guerra. Era um culto de adoração com um bezerro de ouro. Nada atrai maiores multidões do que as práticas de idolatria. Mas esses jovens estavam simplesmente tentando melhorar a adoração de Israel. Eles estavam oferecendo uma nova maneira de sacrificar. Eles ofereceram fogo estranho sobre o altar. E assim que eles fizeram isso, aquele fogo saiu do altar e os consumiu até ficarem torrados. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual vocês pensam que foi a resposta de Arão a isso? Vamos voltar um momento para a morte de Uzá. Uzá foi morto de acordo com o texto, porque Deus estava irado por ele ter tocado na arca. E quando Uzá foi executado pela ira de Deus, quem mais ficou irado? Davi. Até Davi teve problemas para lidar com a ira de Deus. Mesmo antes de Davi, temos este incidente em que os próprios filhos de Arão são executados por Deus em sua ira.
O que se passa na cabeça de Arão? Ele é um pai. Eu posso imaginá-lo dizendo: Deus, o que o Senhor está fazendo? Esses são os meus filhos. Eles estão seguindo os meus passos. Tudo o que eles fizeram foi mexer só um pouquinho no fogo do altar. Então ele foi e falou com Moisés. E você sabe que a Bíblia é o mestre do eufemismo. Você tem que ler um tanto assim nas entrelinhas, porque no versículo 3 lemos o seguinte: E falou Moisés a Arão, obviamente durante o sofrimento de Arão. Arão, isso é o que o Senhor disse. Você se lembra o que o Senhor disse? Você se lembra do que ele disse na sua ordenação? Você se lembra do que ele disse quando o separou e te consagrou para uma vocação santa? Moisés teve que lembrar a Arão. Isso é o que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Você não se lembra disso, Arão? Qualquer um que se aproximar de mim precisa me considerar santo. E diante de toda a congregação, eu devo ser glorificado. Mas em vez de considerar Deus como santo, Nadab e Abiú ofereceram e apareceram em profanação. Você percebe como o Senhor Deus onipotente considera a nossa adoração profana quando ousamos entrar em sua presença sem considerá-lo santo e sem ver a nossa responsabilidade primária na celebração da adoração como exibição diante de toda a congregação da glória de Deus. Você se lembra, Arão, quando o Senhor falou essas coisas? O que diz que Arão fez quando Moisés lhe deu este lembrete? Mais uma vez, eufemismo magistral. Porém, Arão se calou. É melhor você crer que Arão se calou. Não havia mais nada para Arão fazer. Não havia espaço aqui para debater. Eu sou o Senhor. Não há outro. E eu serei considerado santo por qualquer um que se aproximar de mim. A história continua, e Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Parece que Deus está sendo um pouco gracioso agora. Ele acabou de matar aqueles jovens. E ele disse: agora venha e traga o corpo dos seus parentes aqui e leve-os para fora e dê um enterro apropriado para eles. Não. Ele diz: tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgreieis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés.
Você está vendo o que ele está dizendo? Eu nem quero esses corpos dentro do acampamento. Eu não quero ninguém rasgando suas vestes e lamentando no pó em meio às cinzas. Eu não quero nenhum velório para esses caras. Eles estão contaminando o meu santuário. Eu quero que os seus corpos e tudo o que é relacionado a eles seja carregado para fora do arraial. Porque eles me profanaram com essa adoração falsa deles. Você sabe que o sermão mais famoso já pregado na América foi pregado no século XVIII, em Enfield, Connecticut, por Jonathan Edwards. Todos vocês conhecem o nome daquele sermão. Pecadores, nas mãos de um Deus irado. Eu tive que ler aquele sermão pela primeira vez na faculdade, onde essa leitura era obrigatória como exemplo de uma pregação sádica. Eu pensei, mesmo naquela época, se Jonathan Edwards fosse sádico, o que ele não era, e se ele acreditasse no inferno, o que ele acreditava, um pregador sádico faria tudo ao seu alcance, alegremente, para dizer à sua congregação que tal lugar não existia, e secretamente desfrutar da inevitabilidade de serem mergulhados no inferno. Edwards não era sádico, ele amava a Deus e ele amava o seu povo. Ele se importava com o destino final deles. Quase todo mundo na América já ouviu o título do sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. No entanto, praticamente ninguém conhece o texto desse sermão. O versículo do Antigo Testamento sobre o qual Edwards pregou: seus pés escorregarão no devido tempo. E o sermão de Edwards também foi usado em salas de aula por causa de suas ilustrações gráficas da ira de Deus, onde a maioria das pessoas que vê essas imagens que Edwards expôs não tinha ideia de que a grande maioria das imagens que ele usou descreve a situação perigosa de pessoas impenitentes. São imagens extraídas da própria Escritura. O texto, seus pés escorregarão no devido tempo, desenha a imagem de um homem atravessando um abismo profundo. É uma ponte de cordas, onde as pranchas que estavam balançando naquela brisa, naquela ponte de cordas que estão podres, cobertas de musgo, está escorregadio, onde você sequer consegue ver quais tábuas já apodreceram, de modo que cada passo que você dá na ponte pode ser o seu último passo, antes de escorregar e cair no abismo. Porque a queda deles não era como apenas uma probabilidade, era inevitável. Porque Deus advertiu os pecadores de que, se não se arrependessem, os seus pés escorregariam no devido tempo. Uma outra metáfora foi a metáfora da represa. A represa que foi construída para reter
enormes volumes de água. Eu me lembro de ter pensado nesse sermão enquanto assistíamos as imagens do Katrina na televisão. Quando as represas ao redor de New Orleans, observe como eu disse isso. New Orleans. Eu estive lá. Não New Orleans. Esse é o jeito do norte. New Orleans. Ok? Onde os noticiários mostravam constantemente o aumento do volume de água com a ameaça iminente, momento a momento, do rompimento da barragem. E se ela rompesse em um ponto, toneladas e toneladas e mais toneladas de água iria estourar aquela barragem e engolir as pessoas. Edwards disse que a ira de Deus é armazenada como água presa em uma represa. Observando o ensino do apóstolo Paulo de que estamos acumulando, entesourando, acumulando ira para o dia da ira. Quando a pessoa desavisada, quando ela menos espera, ela vai para a cama bem à vontade em Sião, sem sentir medo de que aquela represa se rompa. Em seguida, ele usou a metáfora do arco, novamente retirando das imagens do Antigo Testamento, onde Edwards disse ao povo: o arco de Deus está preparado. Não é que ele apenas tenha os dedos segurando as cordas, esteja ali pensando em disparar. O arco já está dobrado e a sua flecha está apontada para o seu coração. E a única coisa que impede aquela flecha de perfurar o seu coração é a mão de Deus que a segura. Mas é inevitável que, se você não se arrepender, Ele irá disparar aquela flecha da sua ira. É claro que naquele sermão, a imagem mais vívida era a de uma aranha na teia. Quando Edwards ainda era adolescente, ele escreveu um rascunho técnico sobre o comportamento das aranhas. Então ele sabia algo sobre aranhas e as suas teias. Ele sabia, por exemplo, que se uma aranha tecesse sua teia e você deixasse cair uma pedra enorme, pesada naquela teia, a teia não seria capaz de sustentá-la, mas a pedra iria explodir. Edwards olhou para o seu povo em Enfield e disse: pecadores, vocês pairam sobre o poço do inferno. Estão pairando por um único fio, bem fino. Não uma teia de aranha inteira, mas apenas um fio. E a cada segundo as chamas da ira divina estão queimando ao redor desse único fio, pronto para chamuscá-lo e queimá-lo. E em seguida, assim que o fio for queimado, você irá cair no poço do inferno. E a única coisa que o impede de cair é a mão de Deus. Agora, todo mundo pensa que o sermão é um sermão a respeito da ira de Deus, e é. Mas creio que mais importante que é um sermão sobre a graça de Deus, sobre a mão que nos sustenta fora de lá. Aquele sermão não iria assustar ninguém na nossa cultura ou nessas igrejas de hoje em dia, porque ninguém mais crê no inferno. E a maior mentira,
A mentira mais monstruosa, a mentira mais descarada de todas é a mentira que as pessoas dizem a si mesmas. Eu não tenho nada com o que me preocupar sobre a ira de Deus. O meu Deus é um Deus de amor. O seu Deus é um ídolo? Isso não é nenhum Deus. Edwards desafiou a congregação e ele disse, vamos lá, vamos raciocinar sobre isso. Você pode me dar alguma razão, desde que você saiu da cama nesta manhã, porque você não caiu no inferno? Além do Evangelho, queridos amigos, eu não poderia responder essa pergunta. Eu não poderia dar nenhuma razão. Porque eu estou vivo nesta tarde e não no inferno. Separado de Deus, de Cristo. A minha ilustração favorita de como nos tornamos insensíveis em relação à misericórdia, ao amor e à graça de Deus remonta ao segundo ano da minha carreira de professor, quando recebi a tarefa de ensinar a 250 calouros da faculdade em um curso de introdução ao Antigo Testamento. E no primeiro dia de aula eu dei a eles o programa de estudos e disse, agora aqui estão quais testes teremos, quando iremos ter e os trabalhos curtos, 5 páginas cada e é tudo. Bem pequeno. O primeiro é para dia 30 de setembro, quando vierem para a aula. E o segundo, dia 30 de outubro. O terceiro, dia 30 de novembro. Eu disse, vocês têm que ter certeza de ter esses papéis preenchidos, porque se não tiverem, a menos que estejam fisicamente confinados na enfermaria ou no hospital, a não ser que haja uma morte na família imediata, vocês irão tirar um F nessa tarefa. Todo mundo entendeu? Sim. Chegou o dia 30 de setembro. E 225 dos meus alunos chegaram com os seus trabalhos de conclusão de curso. Havia 25 calouros apavorados que chegaram no fundo da sala tremendo. Oh, professor Sproul, não calculamos o nosso tempo de uma maneira adequada, não fizemos a transição do ensino médio para a faculdade da maneira que nós deveríamos. Por favor, não nos reprove, por favor, dê-nos mais alguns dias para conseguirmos os nossos documentos e terminar o nosso trabalho. Eu disse, ok. Dessa vez, ok. Eu vou dar um tempo para vocês. Eu vou deixar vocês ter mais 3 dias para entregarem os trabalhos, mas não deixe isso voltar a acontecer. Oh, não, não, não. Muito obrigado. Então, chegou o dia 30 de outubro. Dessa vez, 200 alunos vieram com seus trabalhos de conclusão de curso e 50 alunos não os trouxeram. E eu disse, onde estão os trabalhos? E eles disseram, ora, sabe como é, professor? Estamos no meio do semestre, temos todos os tipos de tarefas, há outras aulas que estamos fazendo, tem um baile essa semana, estamos atrasados, por favor, nos dê mais uma chance. Eu disse, vocês não trouxeram o trabalho? Sabe o que eu disse da última vez? Eu tinha dito, nem pensem em não trazer isso a tempo. Vocês não terminaram. Ah, sim, nós sabemos. Eu disse, ok. É a última vez, eu vou dar a vocês mais 3 dias para entregarem os trabalhos. E sabe o que aconteceu? Isso de fato aconteceu. Eu preguei sobre isso há 3 anos e aconteceu de haver alguém no auditório que estava naquela sala de aula. E ele não se esqueceu disso. Eles começaram essa coisa espontaneamente. 250 vozes. Nós te amamos, professor Sproul. Oh, sim, nós amamos. E eu era o professor mais popular daquele campus até o dia 30 de novembro. Dessa vez,
100 deles vieram com seus trabalhos de conclusão de curso. E 150 não trouxeram seus trabalhos de conclusão. E eu os observei, entraram totalmente descolados, casuais, quanto eles poderiam ser. E eu vi um deles que era um veterano da Marinha, e ele entrou andando na sala assim. Então eu disse, Johnson? Ele disse, o quê? O papel. Ei, ei, ele disse. Happy Days. Oh, professor, só mais alguns dias. Eu peguei o objeto mais terrível para a memória de um calouro. Um pequeno livro preto, e abri para o Johnson e disse, Johnson, você não tem o seu trabalho final? E ele disse, não. E eu disse, F. Nixon, onde está o seu trabalho final? Eu não trouxe. F. Pratt, onde está o seu trabalho final? Eu não trouxe. F. Então, no meio dessa multidão, alguém gritou. O que você sabe que eles gritariam, né? Isso não é justo. E eu me virei e disse, Fitzgerald, foi você quem disse isso? Ele disse, sim, não é justo. Eu disse, ok. Eu disse, você não atrasou no mês passado com o seu trabalho? Ele disse, sim. Eu disse, ok. Fitzgerald, eu vou fazer o seguinte, se é justiça que você quer, é justiça que você terá. Eu voltei e mudei a nota dele, de outubro, para F. E aí houve um suspiro na sala. E eu disse, quem mais aqui deseja justiça? Eu não consegui ninguém que comprasse a ideia. Sabe, foi como uma música semelhante a uma de My Fair Lady. Já me acostumei com a graça dele. O que aconteceu foi que na primeira vez que eles se atrasaram, eles ficaram maravilhados com a graça. Na segunda vez, eles já não se maravilharam mais. Eles basicamente assumiram isso. Na terceira vez, eles exigiram e acreditaram que a graça era um direito inalienável e um direito ao qual todos eles mereciam. Eu aproveitei a ocasião para explicar à minha classe. Eu disse, vocês sabem o que vocês fizeram quando disseram isso não é justo? Vocês confundiram a justiça e a graça. No minuto em que vocês pensam que alguém lhes deve a graça, um sino deveria soar em suas cabeças para lembrá-los de que vocês não estão mais pensando em graça. Porque graça, por definição, é algo que você não merece. É algo que você não pode merecer. Você não tem mérito diante de Deus, exceto demérito. E se Deus sempre te tratar com justiça, a parte de Cristo, você irá perecer. E o seu pé escorregará no devido tempo. Sempre que há um grupo tão grande reunido, não me importa a razão, seja um culto na igreja, uma conferência cristã, eu sei que há pessoas neste local, agora mesmo, que está bem longe do inferno. E eles estão assumindo
que não irão para lá. Mas se há um Deus, e há, e se Ele é santo, e Ele é, e se Ele é justo, e Ele é, Ele não poderia existir sem a ira. E se você não foi reconciliado pelo sangue de teu filho, a única coisa que você deve esperar é a sua ira, que é uma ira divina, que é uma ira furiosa, e é uma ira eterna. Porque Deus tem que ser considerado santo por qualquer um que se aproxime dele. Então, meus amados, se vocês quiserem entrar na presença de Deus, considerem a natureza do Deus de quem vocês estão se aproximando, para que vocês possam vir cobertos pela justiça de Cristo. Vamos orar. Pai, há momentos em que não gostamos da sua santidade. Às vezes dizemos, como Lutero, eu amo a Deus, mas às vezes eu o odeio. Mas, por mais que a sua santidade nos intimide, não podemos pensar em nada pior, ó Senhor, do que se o Senhor não fosse santo, ou se o Senhor não tivesse justiça, ou se o Senhor fosse totalmente indiferente ou despreocupado com o mal. Portanto, agradecemos que o Senhor seja totalmente santo, totalmente justo, e que a sua ira é uma ira justa, e que o Senhor nos deu sua graça para nos salvar, nós que nos apegamos a Jesus, nos salvar da ira vindoura. Amém.